Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós hoje estaremos aqui falando um pouco sobre Pedro, né? Sobre Pedro, um dos escolhidos de Deus, e estudando continuidade a revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos desse avivamento que houve no ministério dele. Nas próximas aulas, meus amados, nós também veremos os outros discípulos de Jesus, pois tanto Pedro quanto os outros discípulos, eles deixaram tudo para seguir Jesus, inclusive profissões rentáveis, como Levi, no caso, que era funcionário do governo romano, cobrador de impostos, e depois ele foi chamado de Mateus. Então, já uma notícia para vocês, aí Mateus, anteriormente, se chamava Levi. Lucas 5:27 nos retrata isso, né? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E Levi se levantou e, deixando tudo, e o seguiu. Em verdade, escolhidos todos os apóstolos para que nós possamos nos antecipar um pouco, né? Passou a ensiná-los. Então, Cristo passou a prepará-los para que eles pudessem, assim, ensinar e preparar a igreja de Jesus. Durante o ministério de Jesus, lhes foi prometido o Consolador. E este veio naquele dia do Pentecostes, lá em Atos 2, de maneira visível, meus amados, e de uma maneira jamais imaginada, agindo de forma impactante e com sinais jamais vistos antes. Eles sentiram o poderoso impacto do derramado Espírito Santo. E por uma providência divina, Jerusalém estava repleta de judeus de todas as nações, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos seriam as pessoas que, atraídas, se converteram ao judaísmo. Eles estavam comemorando o quê? O dia de Pentecostes, meus irmãos. E o que seria esta comemoração? O que seria o dia de Pentecostes? A festa de Pentecostes, ela é a festa da colheita, meus irmãos, a festa da colheita, Shavuot o nome, onde também comemoram a entrega dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Isso aconteceu 50 dias após o Êxodo. 50 dias após o Êxodo. Hoje, para nós cristãos, significa e celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Cristo e os seguidores de Cristo. Eles ali estavam reunidos, eles eram cerca de 120 discípulos, conforme o texto de Atos 1:15, que relata que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, ok? Então ali estavam mais ou menos 120 pessoas recebendo aquela unção do Espírito Santo, recebendo ali o poder do Espírito Santo. E meus irmãos, hoje eu preciso também comentar sobre o comportamento carnal, incluindo de pastores, pregadores e teólogos daquela linha cessacionistas que nós já falamos na aula passada, geralmente calvinistas e algumas igrejas históricas também. Nós já fomos chamados até, inclusive, de desequilibrados, numa total falta de respeito, inclusive da Bíblia Sagrada, que apresenta o fato de maneira bastante clara para cada um de nós. Não somente através de Atos 2, que é a descida do Pentecostes, né, que é a descida do Espírito Santo no Pentecostes, né, lá capítulo 2, nos versículos de 1 a 8, em Atos 19 também, nós vemos isso no versículo 6. Mas também de 1 Coríntios 12, de 8 a 11, nós vemos também de 13, no versículo 1, de 8 a 10, 1 Coríntios 14, no versículo 2, versículo 4 e 5, 13 e 15, 18 e 19, 21 e 25, 27 e 28, 39, 40, meus amados. Então,
nós precisamos fazer a leitura de todos estes textos, mas eu deixei aqui só registrado para os irmãos que quiserem pesquisar, está falando sobre o dia de Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo sobre a sua igreja. E para não ficar somente nessas que eu falei, eu vou apresentar e fazer a leitura de Marcos 16, versículo 17, e que diz assim, que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, meu amado, aqueles que creem. Em meu nome, eles vão expelir demônios, falarão novas línguas. Eu trouxe aqui para vocês entenderem. Falarão novas línguas, expelirão demônios, farão curas. E nós já explicamos na aula passada, com a continuação desse texto, quando fala de pegar serpentes. Nós, estando levando o evangelho, podemos, de uma maneira acidental, ser feridos por serpente, haver tentativas de envenenamento, e nós poderemos, com certeza, se estivermos ali, de acordo com a ordenança de Deus, sermos salvos, sim, de acordo com aquilo que Deus propõe e trouxe como resultado de vida para cada um de nós. Agora, aqueles que fazem isso de uma maneira a aparecer, de uma forma que eles venham a se engrandecer através disso, com certeza Deus não estará no negócio, meus amados. Então, nós falamos tudo isso aos irmãos com mais detalhes nas aulas passadas, né? Este foi, meus amados, o dia de Pentecostes, o maior marco para a igreja cristã em geral, e principalmente para nós, os pentecostais, hoje em dia. Hoje nós falaremos sobre Pedro, como eu já disse aos irmãos. A leitura aplicada está em Atos 2, de 14 a 24. Atos 2, de 14 a 24, meus irmãos. Vocês podem fazer a leitura nas suas casas, e aí vocês vão poder acompanhar esta aula de uma maneira mais tranquila, já conhecendo o texto. Mas segue aqui agora as nossas explicações a respeito, né? Meus amados, Jesus, ele reuniu entre os que ouviram a sua mensagem 12 homens, e os homens, como sabemos, têm personalidades diferentes. Afinal, nós somos humanos, cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Jesus, após o seu batismo na Judéia, foi para Galiléia, ficando em Cafarnaum. E ali ele começou a pregar sozinho, antes da escolha dos 12. Ele começou a ensinar nas sinagogas em Nazaré. Após ele ler o livro, ele declara que o Espírito Santo é sobre ele, que o enviou para evangelizar, curar e apregoar a liberdade, curar cegos, libertar os oprimidos. Isto, meus amados irmãos, está em Lucas 4, no versículo de 18 a 19, ou 18 e 19. E isto incomodou aqueles ouvintes. Aqueles ouvintes ali intentaram lançá-lo de cima de um monte. Sendo assim, ele foi expulso da cidade de Nazaré. Meus amados, vejam só, não é? Após isto, provavelmente em outra sinagoga, ainda sem ter escolhido seus discípulos, ele curou um endemoniado, o que causou grande admiração entre os que presenciaram o milagre. Mateus 14, no versículo 18, diz que Jesus, andando à beira do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes no mar, porque eles eram pescadores. No versículo 19, ele diz assim: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus, meus amados. Ao completar o número de 12 discípulos, encurtando novamente a história, ele levou-os para proclamar o seu evangelho em vários lugares. E ali ele operou milagres à vista de cada um deles. O primeiro assunto da revista da Escola Bíblica Dominical, ele fala sobre as 2 atitudes de Pedro. O assunto deste semestre, desta nossa aula de hoje é Pedro. Então, ele fala sobre as 2 atitudes de Pedro antes do Pentecoste. Ele teve 2 atitudes. Pedro, meus irmãos, ele respondeu a pergunta de Jesus sobre quem diziam que ele era. Lá em Mateus 16,
de 16 a 19, isso, de 16 a 19, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sendo ali elogiado por Jesus, que disse que Pedro falou não pela carne ou pelo sangue, mas por revelação de Deus. Já em outra ocasião, nós temos aqui um segundo tópico, em outra ocasião, quando Jesus cientificou a todos de que ele deveria padecer nas mãos dos líderes religiosos e ser morto por eles, mas que haveria de ressuscitar, Pedro repeliu aquela informação e se declarou totalmente contrária a ela. Foi quando Jesus falou: para trás de mim, Satanás, pois não compreendes as coisas de Deus. Mateus 16, de 20 a 23, é onde está esse texto. Só um adendo, meus amados. Satanás significa diabo ou anjo rebelde, para que vocês entendam o significado. Satanás significa diabo ou anjo rebelde. Amém? Vejam, em uma situação, a aprovação, em outra situação, a reprovação pela qual passou Pedro, que também estava presente na transfiguração. E não podemos esquecer que Pedro negou a Jesus 3 vezes também, após dizer que jamais o faria. Mateus 26, de 32 a 35. Então, o Pedro ele cometeu vários erros, com certeza, mas este foi Pedro. Este foi ele, aquele homem sanguíneo, aquele homem que se envolvia realmente em todas as coisas, gostava de participar em tudo, era muito próximo de Deus. Este foi Pedro. Pedro, antes do Pentecostes. Nós não podemos nos esquecer disso. O segundo assunto, ele já apresenta Pedro após o Pentecoste, ou o batismo com o Espírito Santo, porque o Pentecoste foi o batismo com o Espírito Santo. Pedro, ele mudou radicalmente, meus amados. Ele se tornou outro homem. Ele já vivia em santificação como discípulo de Jesus, mas com o derramar do Espírito, o apóstolo levanta a sua voz com bastante eloquência e ele fala da promessa de Deus lá em Joel, que diz que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Esta pregação de Pedro, meus amados, teve tão grande impacto que mudou a muitos, muitos mesmo. E esses muitos lhe perguntavam, o que é que eles deveriam fazer, o que eles deveriam fazer. E Pedro concluiu dizendo que deveriam se arrepender e serem batizados em nome de Jesus, para poderem assim receber o dom do Espírito Santo, lá de Atos 2, 38. Nesta pregação, meus amados, os textos nos apresentam que quase 3.000 almas foram batizadas, quase 3.000 almas. Vejam o poder desta pregação de Pedro. Nós vemos também, meus irmãos, milagres que ocorreram através de Pedro, após o seu batismo com o Espírito Santo, após o Pentecostes, como a cura do coxo lá no templo de Jerusalém, na Porta Formosa, onde o apóstolo, junto com João, manda que o paralítico levante e ande em nome de Jesus, e o homem foi assim curado. Aproveitando, Pedro pregou a respeito da morte e ressurreição de Jesus, denotando que o enfermo está em perfeita saúde, mas no nome de Jesus. Isso está em Atos 3,16. Atos 3,16. Fica notório também, meus amados irmãos, que este avivamento houve em outras três ocasiões. Mas vamos comentar algumas aqui. Em Atos 4, de 1 a 4, quase 5.000 pessoas foram aceitaram a Cristo após a mensagem do apóstolo, tendo se repercutido muito isso lá no Sinédrio, que era o tribunal religioso dos judeus, onde foram interrogados sobre com que autoridade eles estariam ali fazendo aqueles milagres. E com ousadia eles responderam que era em nome de Jesus, a quem os judeus crucificaram injustamente. E
Em Lida também, meus amados irmãos, em Lida houve um grande avivamento onde o Pedro orou por Enéas, que estava paralítico há 8 anos e este foi curado, havendo várias conversões ali. Também em Jope, Jope Dorcas ressuscitou por sua oração em nome de Jesus, está lá em Atos 9, de 36 a 42, sendo assim notório o avivamento na vida de Pedro após o Pentecoste, entre tantas e inúmeras coisas que nós poderíamos aqui falar, restritas ao que nos coloca a Bíblia, mas nós sabemos que na Bíblia foi colocado aquilo que nos edificaria e aquilo que seria o suficiente para nos preparar para a vinda de Cristo e nos tornar pessoas altamente envolvidas com o Evangelho de Deus. Então, não vamos aqui extrapolar para não alongar o assunto, mas Pedro agiu de uma maneira grandiosa, o Espírito Santo agiu dentro do pensamento, dentro do coração, dentro da vontade de Pedro, e ele passou assim a ser usado pelo Espírito Santo, eliminando ali a carne que havia e habita dentro de cada um de nós, né? Ele se permitiu ser usado plenamente pelo Espírito Santo. Mas falando um pouco também, meus amados, da igreja, porque nós temos que falar da igreja, porque nós compomos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, né? Ele deixou para nós que antes da sua volta haveria muita falta de fé, Deixando a pergunta lá em Lucas 18:8, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, meus irmãos? Vemos, meus amados, hoje a real necessidade de um grande avivamento, na Igreja de Cristo. E isto irá ocorrer se o cristão buscar este derramar do Espírito Santo, como ocorreu no Pentecoste. A fé, a oração, o amor e uma busca em espírito e em verdade. A iniquidade, ela tem se multiplicado como previu Jesus. O amor, ele tem se esfriado e nós vemos isso a olhos nus e nós sentimos isso dentro de nós. Mas a esperança, ela vem através de uma igreja avivada, de uma comunhão perfeita entre os irmãos. Da mesma maneira como Pedro estava quando desempenhou o ministério em Atos. Em toda a exposição de Atos, aquela força, aquele poder, aquele relacionamento com Deus e com Cristo. É desta maneira que a igreja é avivada. O avivamento é isso, como nós já explicamos, é voltar a ter vida. Voltar a ter vida. E voltar a ter vida é ter vida em Cristo Jesus. É se relacionar com Ele, é permitir que Ele haja, que Ele nos transforme, que Ele habite dentro do nosso coração e trabalhe através do seu Espírito Santo livremente em nossa vida, assim como fez Pedro. Hoje nós estamos falando de Pedro, nas outras aulas nós falaremos de outros apóstolos. Então, meus amados, não se permita ser envolvido pelo mundanismo que está à nossa frente. Permita-se sim se prostrar aos pés de Jesus e ser transformado por esse relacionamento. Permita-se sim ser usado pelo Espírito Santo. Nós precisamos, como falamos na aula passada, produzir frutos. Nós precisamos estar ligados à árvore e produzir frutos, e frutos dignos, meus amados. Esta tem que ser a nossa busca. Esta tem que ser a continuação da nossa vida a partir de que nós conhecemos a Jesus Cristo, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, meus amados. Nós não podemos nos isentar destas coisas. Assim, é desta maneira, é desta forma que a igreja ela vai ser arrebatada. Vejam a parábola das 10 virgens, né? Lá em Mateus 25, de 1 a 13, a parábola das 10 virgens. As prudentes, meus irmãos, ela traz para nós o que? A ideia da igreja santa, daquela igreja consagrada a Deus, aquela igreja ungida pelo Espírito Santo. Ela tem que ser assim, é uma noiva preparada para o seu noivo, da mesma maneira que fala lá em Efésios 5, 26 e 27. Né? Que diz que nós precisamos nos santificar. Nós temos
temos que nos purificar por meio da lavagem de água pela palavra de Deus, para se apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É desta maneira, meus amados, que nós temos que nos apresentar a Deus. E você não precisa deixar de viver aqui nesta terra. Nós somos aqui peregrinos, mas você não precisa deixar de viver aqui nesta terra. Você vai viver normalmente, você vai ter sua família, seu marido, seus filhos, o seu trabalho. Você vai ter uma relação normal e natural com tudo que este mundo te apresenta, só que de maneira santa. Você conheceu Jesus, você aprendeu de Jesus e você optou por se santificar para poder estar com ele no paraíso. Então você vai viver tudo isso normalmente, naturalmente, mas de maneira santificada. Isso quer dizer o quê? Você vai parar de falar palavrão, você vai passar a ter muito mais cuidado, muito mais longanimidade, muito mais amor, só coisas boas, só coisas boas. Veja lá como eu falo para vocês sempre, Gálatas 5, a partir do versículo 22, os frutos do Espírito Santo, é só coisa boa que você vai ter dentro de você. E você tendo dentro do seu coração a paz de Cristo, a graça de Cristo, e só coisas boas, o que é que você pode o que é que você pode viver de ruim nesta vida? Se a pessoa é ruim, se a pessoa é má, se é uma pessoa que não te respeita, ela é que é assim. Você não. Você vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa transformada por Jesus Cristo. Você vai ser uma pessoa que vai viver uma vida em santificação até nós alcançarmos a glória, meus amados. Veja que a palavra, ela traz uma lavagem em você, ela te limpa, ela te purifica, ela te transforma, ela te faz alvo mais do que a neve, ela te faz limpo. Você não vai viver a mentira, você não vai viver a degradação humana, não digo física, mas espiritual. A degradação espiritual humana está indo de mal a pior neste mundo. Nós precisamos entender que nós precisamos nos preservar, nós precisamos preservar a nossa família. Busque, portanto, meus amados, a santificação. As Sagradas Escrituras, elas devem ser aprendidas, você tem que ler, você tem que participar dos cultos de doutrina, você tem que participar dos cultos de escola bíblica dominical para você aprender. Você achar que é desse jeito é uma coisa, você realmente conhecer e saber, desde que você tenha quem te ensine certo, desde que você tenha quem te ensine certo as Sagradas Escrituras e não aquilo que ele tem dentro dele que ele gostaria que você fosse ou deixasse de ser, nós temos uma opinião própria, mas nós temos que viver em cima daquilo que é imposto ou apresentado por Deus através da Sagrada Escritura. Não a minha vontade, não a sua, não a de ninguém. E a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas só apresentam para nós coisas boas, meus irmãos. Só apresentam para nós coisas boas, coisas que vão nos orientar para a santificação. Isto aviva a igreja, isto prepara a igreja, deixando ela cada vez mais prudente, meu amado, e cada vez mais preparada para as bodas com o Senhor. Apocalipse 19, 7, alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou seja, já se ornou, já se enfeitou, já se embelezou. É isso que Jesus Cristo quer, que nós nos coloquemos à sua frente com uma igreja bem adornada, enfeitada, uma igreja linda, bonita, que se preparou, que tem um coração purificado, que tem uma mente preparada. É isso que ele quer que se apresente na frente dele. Que nós possamos, meus amados, estar assim, preparados para ouvir a trombeta. Para ouvir a trombeta, por ocasião do nosso arrebatamento. Amém? É isso que eu queria trazer para os irmãos. Eu acredito que de uma maneira bastante clara, nós apresentamos para os irmãos e é assim que deve ser. Estar em Cristo é isso. Que Deus abençoe vocês e a semana que vem nós voltaremos com uma nova aula, com uma nova leitura da revista da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, viu?